só aqui colocar para gravar. Espera só um minutinho. Isso. Então, pessoal, a gente vai começar, tá? A nossa primeira aula aqui, né, do nosso curso intensivo. O nosso objetivo realmente é revisar vários assuntos, passar por vários assuntos e principalmente aqueles assuntos que mais aparecem nas provas. Então, as aulas, elas foram todas desenvolvidas realmente com base nos assuntos que mais caem, tá? No que a gente viu lá, né, enquanto fazia análise das questões, e também com base na experiência que eu tenho realmente em provas de concurso, em prova de residência, a gente consegue identificar bem os temas, né, que aparecem mais, tá? Claro que alguns assuntos também vocês vão ter mais dúvidas, menos dúvidas, então a gente vai tirando essas dúvidas ao longo do caminho, e se algo realmente ficar muito difícil, peço que vocês anotem, tá? Depois vocês me falem, que qualquer coisa a gente faz uma revisão mais aprofundada, passo mensagem de áudio para vocês, ou dou dica de vídeo para vocês assistirem, tá? Outros vídeos para poder lidar com essas matérias mais profundas, tá? Então, vou passar aqui para compartilhar a tela, tá bom? Aqui. Só um minutinho. Tudo bem, gente? Estão vendo a tela direitinho? Tranquilo, prof. Beleza, então. Então, vamos lá, tá? Então, a gente vai começar com a matéria de neuro, tá bom? E a gente vai passar, então, nos pontos que eu disse para vocês que são pontos cruciais aí para a gente poder alcançar, né, nosso objetivo, que, claro, pessoal, o nosso objetivo aqui é a aprovação, tá? Então, o que a gente viu que aparece mais nas provas de neuro? Olha só, eu separei esses principais temas, eu vou aproveitar aqui só para já testar minha canetinha para depois não dar problema, tá bom? Mas eu separei base de neuroanatomia e neurofisiologia, tá? Então, realmente, para a gente poder entrar num primeiro contato com a matéria, doenças, pontos principais, então, as doenças que mais caem e quais são os pontos principais em relação a essas doenças, a avaliação neurofuncional, o que a gente precisa saber, né, realmente de avaliação, consequência das lesões neurológicas. Essa aqui, pessoal, é um momento da aula onde a gente vai falar de todas as lesões possíveis de cair no concurso, só que de maneira bem pontual. É nesse momento que eu vou pedir para vocês, né? Se vocês tiverem muita dúvida em um assunto que a gente não abordou, para vocês me falarem depois, tá? Aí a gente passa para diagnóstico cinético funcional, né? As alterações que vão decorrer daquela doença, e o tratamento fisioterapêutico, a reabilitação neurológica, lembrando que essa temática aqui nas provas de concurso aparecem bastante, tá? Nas provas de residência aparecem bastante, beleza? Então, vamos passar aqui, ó, que a gente vai começar, né, falando realmente da neuroanatomia e da neurofisiologia, alguns assuntos essenciais, tá? E a gente vai começar lembrando um pouquinho de aspectos da neuroanatomia mesmo, tá bom? Eu pedi para vocês separarem, né, um caderninho, se vocês tiverem oportunidade de estar com ele, tem coisas aí interessantes para fazer uma pequena anotação, tá bom? Se não tiver, depois eu vou disponibilizar o link do vídeo, vai dar tudo certinho e vocês podem buscar. Mas como a gente quer otimizar o tempo, pessoal, que vocês conseguirem otimizar aqui ao vivo, melhor, tá bom? Então vamos lá, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente da organização do sistema nervoso central, tá? Desculpa, do sistema nervoso. Então, como que a gente diferencia o sistema nervoso? A primeira forma de diferenciar está aqui, ó, nessa divisão anatômica, tá? Então, tem vários tipos de divisão no sistema nervoso. A gente vai falar agora da divisão anatômica do sistema nervoso. Então, na divisão anatômica, a gente vai ter
o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Por que isso já é importante desde agora do começo da aula? Porque a característica das doenças vão ser diferentes, dependendo se a lesão for no central ou no periférico, e o tratamento fisioterapêutico também vai ser diferente. Então, para fazer a prova, a gente tem que ter essa ideia global a respeito do assunto, tá? Pode ser que não vá cair lá para você quais partes compõem o sistema nervoso central, qual o periférico, mas esse conhecimento, o que está aí, né, dentro desse aspecto, realmente é importante da gente conhecer, tá? Então, olha só, pessoal, sistema nervoso central, tá? Então, aqui, ó, sistema nervoso central. É tudo que tá, eu sempre falo assim, ó, tudo que tá dentro, vamos dizer assim, do chamado canal, desculpa, não é só o canal vertebral. Tá dentro do canal vertebral, mais o que tá dentro do crânio. Então, o que está envolvido por meninges. O que a gente tem dentro do canal vertebral? Medula. O que tem dentro do crânio? Dentro, tá? Interno. A gente tem o chamado encéfalo, né? Então, aqui, ó, a gente tem a medula e a gente tem o encéfalo. Lembrando que, né, o encéfalo, pessoal, tem o cérebro, que é esse que a gente, né, sempre lembra mais, mas também vai ter, além do cérebro, a gente vai ter o cerebelo, o tronco encefálico, os núcleos da base. Então, tudo isso é sistema nervoso central, tá? Então, aqui, ó, na imagem, vocês podem ver, ó, sistema nervoso central, tem encéfalo e medula e essa partezinha aqui, tá bom? E aí a gente vai ter também o chamado sistema nervoso periférico. Então, se o central é o que está dentro, o periférico é o que está fora da meninge. Aí a gente pensa, o que está fora da meninge? O que está fora da meninge, pessoal, vai ser aqui os nervos, né? Que é o mais clássico que a gente tem. Então, a gente pensa nos nervos cranianos, nos nervos periféricos, tá? E isso aqui causa um pouquinho de dúvida na gente na hora das provas. Então, olha só, sistema nervoso periférico, certo? Nervos cranianos e nervos espinhais. Por quê, gente? O nervo, ele sai para fora, né? Beleza, o nervo espinhal tem origem na medula, mas depois ele sai para fora da meninge. Então, ele é sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos, a maior parte, tem origem no tronco encefálico, mas depois eles saem do tronco encefálico. Então, se eles saem do tronco encefálico, sistema nervoso periférico também. A diferença, gente, é que os nervos espinhais estão no meu corpo, o nervo craniano está aqui nessa região principal da cabeça, tá? Mas ele exterioriza, ok? Então, quando a gente pensa em sistema nervoso periférico, o principal representante são os nervos, tá? Bem, além dos nervos, vou vir aqui para a tela, ó, a gente tem os receptores sensoriais, né? Aqueles receptores que captam, então, o tato, que captam pressão, que captam até alguns movimentos, né? Contração muscular, tá joia? Então, basicamente, a gente vai ter, ó, os nervos, certo? Os receptores, e a gente, para falar tudo, né? Também uma estrutura, né? A estrutura chamada de gânglios. Os gânglios também vão fazer parte do sistema nervoso periférico, tá bom? Bem, pessoal, isso é anatômico, né? Vocês podem perceber bem o que está dentro e o que está fora, tá? Agora, além dessa divisão anatômica, a gente tem uma outra divisão que é importante, que diz respeito ao funcionamento. Por quê, pessoal? No final das contas, o que vai acontecer? Para funcionar, né, por exemplo, para minha mão fechar, o que vai ter que acontecer? Vai ter que sair aqui do meu cérebro, percorrer, chegar na minha medula, chegar até minha mão e fazer a minha mão fechar, não é isso? Então, existe essa união do sistema nervoso central com o periférico para a fisiologia, para o funcionamento, tá? E aqui, ó, a gente pode ver, tá? Que a gente vai ter, né, para funcionamento, o sistema nervoso chamado de somático, tá? Então, sistema nervoso somático, que está mais ligado, então, aos músculos esqueléticos, tá bom?
desculpa, só aqui um pouquinho, isso, sistema nervoso somático. E a gente vai ter o sistema nervoso autônomo, que está ligado ao músculo liso e às glândulas. Então, somático, pessoal, é o que está ligado ao movimento, tá? O autonômico, ligado à função do sistema nervoso autônomo. Entenderam a diferença entre anatômico e fisiológico? Então, anatomicamente, a gente divide central e periférico. Fisiologicamente, a gente divide em somático e autonômico ou visceral, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai entender um pouquinho mais em relação a isso, fazendo uma nova conexão. Então, colocando uma informação a mais para vocês, tá? Eu falei para vocês aqui, ó, que o sistema nervoso periférico, representado pelos nervos cranianos e os nervos raquidianos, que são os nervos espinhais, tá? Agora, tem outra característica que a gente tem que conhecer, que é a seguinte: essas informações que vão trafegar pelo nosso corpo, elas vão chegar no nosso cérebro, algumas, e outras vão sair do nosso cérebro. Então, tudo que chega no nosso cérebro, né, que vai para cima, a gente chama de aferente, tá joia? Então, olhem aqui, por favor, ó, aferente ou sensorial, tá? Podem ser neurônios somáticos ou viscerais, ou seja, pode fazer parte do sistema somático ou do sistema nervoso autônomo, e conduz impulsos dos receptores para o sistema nervoso central. Então, pessoal, se eu pegar aqui, ó, aqui embaixo tem meu pé, tá? Aqui em cima tem o meu cérebro. Aferente é o quê? É uma informação que sobe, uma informação que afere, tá? E a outra parte do funcionamento já é a parte eferente ou motora. A parte eferente, o que vai acontecer? Então, vou pensar o seguinte, ó, cérebro de novo e aqui embaixo o pé. A parte eferente é aqui, desce, tá? Então, olha só, são os neurônios motores, conduz os impulsos do sistema nervoso central para os eferentes, para o músculo, para as glândulas, tá joia? Então, gente, eu preciso muito que vocês guardem esse conhecimento. É um conhecimento que dá base para a gente depois entender muita coisa, tá? Aferente vai da periferia para o centro, por exemplo, é o sensitivo. Eferente vem do cérebro para baixo, é o motor. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente já guarda aí essas informações, tá? Até agora, como eu disse para vocês, vão ser base para a gente ir desenvolvendo o nosso conhecimento, tá? E aí, só para a gente frisar novamente, a gente vai ter a divisão motora, que eu disse para vocês, né? Onde a gente pode ter o sistema nervoso autonômico e o sistema nervoso somático, certo? E aqui traz um pouquinho dessa característica da diferença. Olha só, falar do somático, ó, o sistema nervoso somático, ele é voluntário, conduz impulsos do sistema nervoso central para os músculos, tá? Somático. Já o sistema nervoso autonômico, ele é involuntário, conduz impulsos do sistema nervoso central para os músculos cardíacos, músculos lisos e para as glândulas. Então, o sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não compreende, vamos dizer assim, que a gente não comanda, né? Que ele funciona sozinho, tá? Eu sempre dou um exemplo que eu espero que ajude vocês. Por exemplo, eu penso assim, vou fechar minha mão. Tô aqui, fechei a mão. Vou fechar minha mão, pessoal, é o quê? É somático, é voluntário, não é? Eu tive a vontade e fechei. Agora, por outro lado, eu vou falar assim, vou fazer o meu coração parar ou diminuir minha frequência cardíaca. Eu consigo, com o pensamento, fazer isso? Não, porque é autonômico, tá joia? Então, é isso que a gente vai entender, tá? E sempre lembrar que existe uma relação, tá? Aqui, ó, entre o sensorial e o motor. O sensorial é algo que eu sinto e que vai até o meu cérebro, então é o aferente, né? E o motor é o que eu faço como resposta a isso. Então, nessa imagenzinha, por exemplo, está mostrando o quê? A pessoa teve sede, ela sentiu sede, sensibilidade.
E aí, para resolver o problema dela, o que ela fez? Está mostrando aqui, ó. Ela foi lá e bebeu água. É o movimento, tá bom? Então, só para a gente fechar essa relação, ok? Então, esse é o primeiro ponto aqui que a gente já passa em relação ao sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema somático, sistema autonômico, neurônio aferente, neurônio eferente. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Já já eu faço uma pausinha para a gente tirar dúvida se tiver, tá? Bem, e aí o que vai acontecer, pessoal? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais então nas características realmente dessas células que compõem o sistema nervoso central. Basicamente a gente tem, vou chamar de dois tipos, né? Mas na verdade um é um tipo e outro é um grupo, tá? De células que vai fazer parte do sistema nervoso central. Que são, então primeiro aqui, ó, neurônios, tá joia? E a neuróglia, tá? Que são as células da glia, ok? Então, o que o neurônio faz, gente? O neurônio são as células nervosas propriamente ditas, tem capacidade de responder a estímulos e convertê-lo em um potencial de ação, que é um sinal elétrico que se propaga. Então, o neurônio ele vai ter esse papel, tá? Já as células da glia, né, as células que estão ali ao redor do neurônio, vão ser, né, células da glia não condutoras, elas sustentam, isolam e protegem os neurônios. Então, a gente vai ter a célula fundamental, que é o neurônio, que tem as ações que a gente conhece, né? De receber o estímulo, de decodificar esse estímulo e de transmitir esse estímulo. E a gente, ao redor, tem as células de apoio. As células da glia, elas vão ser para a gente, então, as células de apoio, tá? Então, só para lembrar isso, gente, a neuróglia, ela não faz o papel do neurônio, ela faz um papel que é muito dela, né? Então, dependendo da célula, de dar essa sustentação, essa proteção. Já o neurônio, né, que já está aparecendo aqui nessa figura, é a célula especializada, tá? Não tem como a gente estudar neuro sem lembrar do neurônio um pouquinho. Ó, é bem facinho, né? Quais são as partes que compõem o neurônio? 3 partes. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui em cima a gente tem o corpo, tá? Recebendo estímulo, ó, a gente tem o dendrito. E transmitindo o estímulo, a gente tem o axônio. Então, a gente tem essas 3 partes que compõem o meu neurônio, tá? Outra característica que o neurônio tem, pessoal, ele vai ter, ó, um revestimento que se chama bainha de mielina. É importante para algumas doenças, né? Algumas doenças vão afetar essa bainha de mielina e causar problemas, tá? Então, essa é a característica principal. E aqui no final, a gente tem a sinapse, que é aquele ponto onde o neurônio vai encontrar com o outro para transmitir o estímulo. Então, o neurônio, 3 partes: corpo, axônio e dendritos. Os dendritos, pessoal, geralmente recebem o estímulo. O corpo processa, né? Ele interpreta tudo isso, gera um potencial de ação que é propagado pelo axônio, tá? E aí, então, lá no final do axônio, esse axônio vai entrar em contato com outra célula, seja um músculo, por exemplo, seja uma glândula, seja a célula que for, tá? Então, temos que lembrar aqui a característica do neurônio. E eu gostaria de acrescentar o seguinte, pessoal, vou passar até aqui, tá? Aqui tem uma figura maiorzinha, né? Aqui, então, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante na neuro, que é o seguinte, ó. Corpo celular do neurônio. Se o corpo morreu, gente, eu costumo sempre brincar assim, né? Se o corpo morreu, já era. O corpo não nasce de novo, tá? O corpo não cresce de novo. A gente ouve falar isso, né? Quando a gente é adulto, a gente não forma mais neurônios, certo? Agora, se a lesão for no axônio, tá? Aí eu tenho chance de recuperação? Sim, aí eu tenho chance de recuperação desse mesmo neurônio, tá bom? O corpo morreu, já era, não tem jeito, tá? Agora, se você tiver a lesão no axônio, você pode ter quadros, né, que vão se recuperar melhor, tá bom? Então, sempre lembrar disso, tá ok?
Bem, aqui está mostrando também para a gente o detalhe da bainha de mielina, certo? A bainha de mielina, gente, ela serve para aqui, ó, função, aumentar a velocidade de condição do estímulo, porque o estímulo ele vai passar de forma saltatória de um ponto, né, que chama nó de Ranvier ou nódulo de Ranvier para outro, tá? Ela também, pessoal, vai ter essa característica, quanto maior ela for, mais rápido esse estímulo passa. Por isso que a gente tem estímulos, né, que vão mais devagar e estímulos que vão mais rápidos, ok? E aí, a outra questão, né, já trazendo aqui mais detalhadinho, é justamente esses pontos que a gente tem, ó, de um pontinho para outro aqui, os nozinhos que a gente tem, beleza? E o estímulo ele vai passando, né, de um ponto para outro, sempre a direção do potencial de ação é do corpo que está aqui para sinapse que está aqui do outro lado, tá joia? Então, isso que vai propagar, tá? Então, a mielina, pessoal, ela permite que o potencial de ação seja transmitido mais rápido. Se a transmissão é realizada a um controle deficiente dos músculos, tá? Desculpa, se a transmissão é reduzida. Em caso grave, a transmissão pode ser completamente bloqueada. E aí a gente vai ver ainda hoje quais são as lesões, né? Quais são as doenças que provocam tais alterações, tá? Existe uma diferença da bainha de mielina, que está no sistema nervoso central, para a bainha de mielina, que está no sistema nervoso periférico. Olha só, pessoal. Então, no sistema nervoso central, a bainha de mielina, ela é formada por essa célula aqui, ó, chamada de oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, é formada por essa célula aqui que eu estou circulando, a célula de Schwann, tá joia? Então, sistema nervoso central, bainha de mielina, formada pelo oligodendrócito, sistema nervoso periférico, bainha de mielina formada pelas células de Schwann, tá joia? Pessoal, nas células de Schwann tem uma doença característica que acomete essas células, que chama síndrome de Guillain-Barré, tá? Então, síndrome de Guillain-Barré é uma doença que só atinge células de Schwann. Aí eu pergunto para vocês, atinge o sistema nervoso central ou periférico? Atinge sistema nervoso periférico, tá? Existe uma doença que só atinge oligodendrócitos, que é a esclerose múltipla, tá joia? Então, uma outra doença chamada esclerose múltipla atinge o sistema nervoso central, e aí, então, pessoal, atinge os oligodendrócitos, tá? Aqui passando, então, rapidamente, só para a gente conhecer, né, quem são as células da glia, ou melhor, para a gente relembrar, né? Então, aqui, ó, acompanha comigo, ó, neuróglia, ou células da glia, são células menores, mais numerosas que o neurônio, numa razão de 10 para 1, tá? Então, tem 10 células da glia para 1 neurônio. Não geram ou conduzem impulsos nervosos, elas não têm essa função, e se multiplicam e dividem no sistema adulto. Então, elas têm essa capacidade de se dividir, o que é diferente do neurônio, tá bom? Então, só para a gente lembrar, tá? Astrócito, micróglia, célula ependimária e oligodendrócito são as células da glia do sistema nervoso central. E no sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann e as células satélites, tá? Então, para a gente dar essa caracterização principal. Bem, pessoal, então a gente passou aqui mais algumas características, tá? E aí eu decidi para essa aula falar um pouquinho para vocês também de uma outra célula que a gente tem, né? De uma outra característica importante que a gente tem no sistema nervoso e que a gente tem muita dúvida, tá? Que são os receptores que a gente tem. Vocês lembram que os receptores estão onde, gente? Os receptores, eles estão no sistema nervoso periférico, né? Então, na periferia, eles captam o impulso que é gerado aqui e aferem, leva até o cérebro, tá? Então, eu separei uma temática aqui para vocês que eu vejo aparecendo nas provas,
Confesso para vocês que não cai tanto assim, mas que como é um assunto que muitas vezes a gente tem dúvida, é uma dúvida recorrente, a gente vai falar, que é justamente o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, tá? Então, a característica pode aparecer, né, em questões de neuro, ou pode aparecer em questões de outras matérias também em relação a essas estruturas. Então, por isso que eu trouxe para vocês também, tá joia? Olha só, pessoal, o que a gente tem, tá? Então, presta atenção aqui na tela, ó. Como receptores periféricos, tá? Então, aqui, ó, como receptores, a gente vai ter aqui os chamados proprioceptores musculares, tá? Então, a gente tem alguns proprioceptores que estão mais nessa categoria primeiro aqui, ó, de quimiorreceptores. Ó, são terminações nervosas livres, envia informação em resposta à alteração do pH muscular, potássio extracelular, O2 e CO2. Então, o receptor químico, gente, que a gente tem no músculo, por exemplo, capta a quantidade de lactato. Quando a gente faz exercício físico que gera o ácido lático, tá? A gente vai fazer aula de fisiologia do exercício, tá bom? Então, não vou entrar aqui em muitos detalhes, ok? Mas esses quimiorreceptores, eles captam essas informações, tá? E aí, a gente tem também aqui, ó, no verdinho, o fuso muscular e aqui no roxinho, o OTG, órgão tendinoso de Golgi, tá? Bem, vamos entender primeiro, pessoal, o fuso. Fuso muscular, ele fornece informações sobre o comprimento do músculo, se o músculo ele está alongado ou se ele está menos alongado, vamos dizer assim, né? Não vou chamar de encurtado, que parece doente, não. Se ele está estirado ou se ele está menos estirado. Esse é o fuso, beleza? OTG. O OTG, ele já fornece feedback sobre tensão desenvolvida no músculo. Então, a quantidade de tensão, de força que foi gerada naquele músculo, tá joia? É um pouquinho diferente, né? É uma diferença suave, mas é uma diferença, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais. Olha só, presta atenção aqui na figurinha, tenta acompanhar comigo. Então, a gente tem, por exemplo, ó, os receptores que estão mais na pele, certo? Por exemplo, o corpúsculo de Pacini, que capta a pressão, de Meissner, terminação nervosa livre. A gente tem o fuso muscular. O fuso muscular, pessoal, ele está localizado onde? Tá? Ele está no ventre muscular. Então, ventre muscular é a carninha do músculo mesmo, tá joia? E a gente tem o OTG, tá? O OTG, ele já está no finalzinho do músculo, na divisão entre o tendão e o músculo, tá? Chama junção músculo-tendínea. Então, a gente tem já essa característica para a gente entender. Vamos falar primeiro detalhes do fuso, que costuma ser um pouquinho mais complicado, assim, da gente entender, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Só peço que vocês prestem bastante atenção agora, tá? Então, olha só, fuso muscular, certo? Ele está localizado, alinhado em paralelo às fibras extrafusais. Então, a confusão já começa aqui com esse raio de fibra intrafusal e fibra extrafusal. Gente, fibra extrafusal, vou colocar aqui, ó, é um músculo, tá joia? Então, quando eu pego a carninha aqui, né, quando eu pego o bíceps, a fibra extrafusal é um músculo. Lembra das aulas de anatomia? Aquele que a gente vê, né? É um músculo. Essa é a fibra extrafusal, ou seja, está fora do fuso. Não pode ter dificuldade, é só isso aqui mesmo, tá? Por outro lado, pessoal, a gente também vai ter fibras, já adiantando um pouquinho, intrafusais. Fibras intrafusais estão onde? Dentro do fuso. Só lembrar disso. E aí é microscópico, é pequenininho, tá joia? Vamos continuar aqui, tá? Bem, quando o músculo é distendido, ocorre o mesmo com o fuso. Ou seja, quando o músculo é estirado, o fuso também estira, tá?
Músculos que envolvidos em movimentos complexos possuem mais fusos. Por quê? Porque vai precisar ter essa captação maior, tá? E possui dois tipos de fibras intrafusais, que é chamada fibra nuclear do tipo bolsa e fibra nuclear do tipo cadeia. A gente vai ter aqui na imagenzinha mostrando, tá? Ó, a fibra tipo bolsa, ok? Quero que vocês localizem aí, por favor. E as fibras tipo cadeia. No fuso, pessoal, o que aparece? As fibras tipo bolsa, elas são assim, ó, escurinhas. E as fibras tipo cadeia são mais clarinhas. Estão vendo que tá lá dentro do músculo, lá dentro do fuso, tá bom? Que tem isso aqui, gente? Eu nunca vi isso caindo em prova. Eu estou trazendo para vocês mesmo, para vocês poderem compreender como é que se dá esse funcionamento. Mas essa diferença da fibra, tá? Eu não vi. Bem, nas extremidades das fibras intrafusais, né? Então, dessas que estão aparecendo aqui na figura, ó, com o vermelhinho mais escuro, né? Aqui dentro, contém filamentos de actina e miosina que possuem a capacidade de contração. Então, aqui nessa pontinha, ó, na pontinha aqui, a gente tem actina e miosina que contrai e solta, contrai e solta. Esse é o fuso, tá? Esse é o fuso, é isso que a gente tem que entender. E aí, o que é mais importante aqui, pessoal? Esse fuso, quando contrai e solta, isso é um estímulo, não é? É um estímulo. Um estímulo que a gente tem na periferia, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir pro centro, não tem? Ele tem que ir pro centro, ele tem que aferir. Então, volta aqui na imagem, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, em preto, assim, ó, aferentes sensoriais, certo? Então, a gente tem informações que sobem, tá? E aí, o fuso também vai ter informações que descem para ele. Então, ela é uma estrutura especial, uma estrutura diferenciada. Por quê? Ele é um receptor que capta a informação, né? Se ele está mais esticadinho ou menos esticado. Aí ele leva essa informação até o cérebro e o cérebro vai responder para ele. E responde, gente, com um neurônio motor, porque não está no músculo, neurônio motor, chamado de gama, tá? Então, sem sofrimento, pessoal, a gente tem informações que saem do fuso, vão para o meu cérebro, e o meu cérebro, o meu sistema nervoso, também regulam esse fuso. Como que eles regulam esse fuso, professora? Aqui, ó, motoneurônio gama. Então, toda vez que vocês precisarem dessa informação, lembra, o motoneurônio gama é um motoneurônio que vai direto para o fuso, vai lá dentro, tá? Ai, professora, e qual que vai para o músculo grande? Vamos só lembrar isso? O que vai para o músculo grande, gente, é o motoneurônio alfa, tá? Então, tem dois motoneurônios, um que vai para o fuso, lá dentro, um que vai para o músculo grande, que é o alfa, tá joia? Bem, e tudo isso para quê? Né? Então, vamos chegando lá nessa história. Bem, aí ele vai ter, então, né, as fibras sensoriais aferentes, que eu disse para vocês, que levam a informação lá, né, para o cérebro, e vai ter a fibra eferente motora, que controla o fuso, tá? Então, aqui, pessoal, a aferente primária são fibras nervosas anulo espiral, entrelaçam na região média da fibra em bolsa e responde à distensão, tá? A gente também tem as terminações em ramos, que faz conexão principalmente com as fibras em cadeias e que são menos sensíveis. De qualquer forma, essas fibras fazem o quê? Induzem o músculo a se contrair mais, com mais força, ou se encurtar, cujo resultado final reduz o estímulo de distensão proveniente do fuso. Para facilitar, pessoal, essas fibras, elas entendem como esse músculo está, e aí eles falam assim, tem que contrair mais, tem que contrair menos, tá? Olha só, eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Deixa eu só pegar um livrinho aqui, tá? Tô aqui com os livrinhos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tô segurando um livro só, tá? Então, se eu tô segurando um livro só, o meu músculo tá fazendo uma determinada força para segurar esse livro.
Se eu pego e coloco outro livro aqui, eu vou colocar aqui mais alto para vocês poderem ver, tá? Então, eu tô segurando aqui um só. Aqui, ó, coloquei outro. Muitas vezes a gente faz isso, ó, abaixa um pouquinho e volta. O que aconteceu aqui, gente? O meu fuso percebeu que estirou o músculo e aí veio a resposta para ele fazer o quê? Contrair um pouquinho mais, tá joia? Mandar um pouquinho mais de contração, tanto pelo alfa quanto pelo gama, tá? Então, basicamente é isso. Os receptores, que são esses receptores aferentes, entendem como é que está o músculo e daí fala pra gente, né, para o nosso sistema nervoso, para falar a verdade, se eu preciso de mais força ou menos força. E isso é automático, graças a Deus, né? Porque a gente não precisa ficar pensando toda hora assim, tenho que recrutar 10 fibras musculares para levantar esse livro. Não, tenho que recrutar 100 fibras musculares para levantar esse livro. O nosso sistema, ele faz isso automaticamente, tá? Bem, e ele responde como, então, continuando aqui, pelos eferentes gama, tá? Que vai inervar a extremidade contrátil da fibra e tem, então, essa função motora de regular o comprimento e a sensibilidade. Então, o gama, pessoal, ele vai dando, né, um controle fino dessa sensibilidade. No final das contas, vocês sabem o que o gama controla? Que é muito importante? Ele controla o tônus, tá? A gente vai falar mais de tônus depois. Mas essa estrado de pré-contração que as fibras ficam, né? A actina e a miosina, elas ficam meio entrelaçadas assim. E a hora que chega o estímulo lá do alfa, ele contrai, tá bom? Aqui, ó, tá na figura o que eu tentei mostrar para vocês aqui ao vivo, né? Ó, então, reflexo de estiramento responde principalmente ao estiramento. Ó, tá segurando um pezinho só, tá? Aí colocou mais pezinho. A hora que colocou mais pezinho, os músculos do fuso se estiram, aí manda informação lá para o sistema nervoso, certo? Que depois vai voltar então com a informação para esse músculo contrair para conseguir segurar, tá joia? Esse pezinho. Entenderam? Então, essa vai ser a função do fuso. E às vezes a gente fica com muita dúvida, mas assim, é só a gente entender a composição dele para que a gente consiga perceber essa diferença, porque muitas vezes o que confunde a gente é não entender o que é cada uma dessas coisas, tá? Então, vamos ler aqui a caixinha vermelha, ó. Permite ao músculo ajustar-se automaticamente às diferenças na carga, no comprimento, sem necessidade de um processamento imediato das informações através do centro superior do sistema nervoso central. Foi o que eu disse para vocês, pessoal, não preciso pensar, né? Não preciso pensar assim, nossa, tenho que recrutar mais fibras, tenho que recrutar menos fibras. Vai acontecendo de forma natural, tá joia? Por conta dessa estimulação, ok? Então, esse é o nosso fuso, beleza? Tranquilo? Eu vou pular essa figurinha aqui, gente, que ela vai sair um pouquinho do contexto agora. Vou passar, mais pra frente a gente volta nela. O outro é o órgão tendinoso de Golgi. E aí eu vou parar um pouquinho para ver se vocês querem perguntar, tá bom? Órgão tendinoso de Golgi, ele já se localiza na junção do tendão com o músculo, tá joia? Aqui, ó, na junção músculo-tendínea. Detectam diferença na tensão do músculo ativo e atua como um mecanismo sensorial protetor. Então, se a gente tiver uma tensão excessiva na junção, né, gente, você pensa assim, ó, se o músculo contrair muito forte, ele vai estar se separando do osso, não vai? Que é o tendão. Então, se tiver uma separação muito forte, essa tensão excessiva, vai haver a transmissão de sinais para a medula, né? O ATG capta, transmite para a medula e vai provocar uma inibição reflexa desse músculo que leva ao relaxamento. Então, aqui é mais uma situação protetora. Eu vou colocar a figurinha que vai ficar melhor. Olha só. Então, a pessoa aqui está segurando uma carga, mas essa carga ela está muito alta para mim. Eu não estou aguentando segurar esse peso. Aí, pessoal, se existe algum risco aqui, ó, de uma lesão nessa junção, nesse músculo, vai informação para o sistema nervoso, que depois volta e fala o quê? Relaxa, músculo, desiste. Não vai dar certo, você não vai conseguir segurar essa carga, tá?
Então, ó, acompanha aqui comigo. Ó, os neurônios provenientes do órgão tendinoso de Golgi disparam potenciais, o neurônio motor é inibido, o músculo relaxa e a carga cai. Por quê? Porque era uma carga muito pesada e corria o risco de eu lesionar esse meu músculo. Entendido por aqui? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vou deixar agora vocês à vontade para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, ok? E daí a gente já vai seguir para frente. Conseguiram pegar um pouquinho, entender mais ou menos, ou tem alguma dúvida muito pontual? Então, Mara, eu tenho um pouco de dificuldade com esses motoneurônio alfa e gama, porque eu tinha entendido comigo que o gama era meio sensorial, mas ele é eferente, ele é motor também, né? E quando que um entra e o outro, eles trabalham juntos? Tá, então vamos lá, é o seguinte, tá? Olha só. Tanto o alfa quanto o gama, eles são motores, tá joia? Então eu vou colocar assim, ó. Vou fazer um desenho aqui no cantinho, tá? A gente tem a medula aqui, certo? Então eles vão sair aqui da medula. Vou colocar assim, ó, o alfa grandão, tá? E eu vou colocar aqui do ladinho o gama um pouquinho menor. O alfa, ele vai lá para o músculo grande. Então, quando a gente pensa assim, nervo femoral, eu penso nervo mediano, e aí eu penso assim, nossa, o nervo, deixa eu pensar o nervo mais fácil, músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo vem aqui para o bíceps, tá? A hora que ele chega aqui no bíceps, dispara o potencial de ação e faz isso aqui, ó. Eu dobro o braço. Quem faz isso é o motoneurônio alfa, tá? Então, motoneurônio alfa é que faz isso, que faz movimento, que faz força muscular, tá joia? E aí que eu volto aqui só para ilustrar, que eu falei para vocês que ia passar rapidinho, naquela questão do reflexo. É o motoneurônio alfa que quando a gente dá o estímulo, ele vem e faz a contração do quadríceps, aqui no caso do reflexo, tá joia? Agora, o gama não. O gama, ele vai lá dentro do músculo, por uma regiãozinha chamada fuso muscular. E, na verdade, ele fica ali o tempo todo, ele é totalmente involuntário, pessoal. Ele fica o tempo todo ali mandando estímulo. Para quê? Então, pensa assim, sabe a actina e a miosina? Elas ficam assim, não ficam? Para quando vier o impulso lá do nervo músculo cutâneo, elas contraírem, né? E o meu braço dobrar. Quem que deixa elas assim? Quem deixa elas assim é o estímulo constante do motoneurônio gama, do fuso muscular. Então, o motoneurônio gama, pessoal, vou colocar aqui, ó, ele controla o tônus, que minha forma, né, de facilitar o entendimento de vocês, o tônus representa o entrelaçamento entre a actina e a miosina. Mas assim, a actina e a miosina tá entrelaçada e meu músculo está relaxado. Quando que a actina vai deslizar sobre a miosina? Ou a miosina na actina? Isso vai acontecer quando vier o impulso do alfa. Então, quando o alfa vier aqui, aí faz deslizar. Consegui ajudar? Eu gosto sempre de guardar assim, ó, gama, força e reflexo. Desculpa, falei. Deixa eu falar de novo. Alfa, força e reflexo. Gama, tônus. O alfa, pessoal, eu pego e eu penso, vou contrair o músculo e contraio. O gama não, ele está funcionando ali o tempo inteiro, ajustando o meu músculo, deixando o meu músculo preparado para a contração. Vê se conseguiu. Se ajudou. Eu consegui. Obrigada. Tá. E o sensitivo, no caso, são as aferências, que era aquela outra parte, tá joia? Então, muitas vezes a gente confunde por conta disso. Agora, sempre lembrar, pessoal, se o fuso for estimulado, ele vai responder contraindo o músculo, tá? Então, fuso estimulado responde contraindo o músculo. Se o OTG for estimulado, ele responde relaxando o músculo. É uma outra coisa que dá para vocês guardarem também, que às vezes na hora da prova ajuda, né?
Então, ó, vou voltar a figurinha aqui na tela. Deixa eu só voltar aqui. Espera só um minutinho. Tá aqui, ó. Então, se eu vou... Deixa eu voltar aqui, isso. Se eu voltar aqui nessa figura, ó, o que que o fuso faz? Essa aqui é o fuso, tá? Então, o fuso faz isso, ó. Aumentou o peso, eu contraio mais o músculo e seguro. Agora, eu contraio o músculo, né? O OTG é esse aqui. Se o peso é excessivo, que vai beirar a possibilidade de uma lesão, eu relaxo o músculo para preservar o meu corpo. Então, fuso contrai, ajuda na contração, entende? Ele leva o estímulo para voltar à contração. OTG, relaxa. Leva o estímulo para voltar e relaxar. Talvez para facilitar, pessoal, lembra sempre que o fuso tem essas duas possibilidades. Então, o fuso tem a possibilidade de responder ao estiramento e também tem o controle do tônus, tá? Já o gama, desculpa, o OTG é o relaxamento, tá? Opa, pessoal, deixa eu só fechar aqui rapidinho, porque a colega tá pedindo para entrar. E aí eu preciso rapidinho voltar aqui. Espera só um pouquinho, tá? Foi. Se vocês quiserem aproveitar, gente, mais alguma coisa, ver se ficou, a gente pode... Ah, eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Professora? Tá me ouvindo? Querem perguntar? Professora, tá me ouvindo? Laísa tá falando? Eu não tô te ouvindo. Eu vi que seu microfone tá aberto, mas não tô te ouvindo. Qualquer coisa escreve no chat que eu não tô ouvindo. Me dão um ok? Cássia chegou, né, Cássia? Ó, eu não tô ouvindo, eu só vou desativar o som de vocês. Qualquer coisa, escreva aqui no chat, tá bom? Que eu não tô conseguindo ouvir vocês. A Laísa tá digitando, tá, jóia? Vamos só esperar um pouquinho. Respirem, bebe uma aguinha. Aí a gente vê. Aí, enquanto isso, se vocês quiserem, tá. Ah, eu vou falar já já, Laísa, dos motoneurônios e dos sintomas, tá? Tem uma parte da aula que vai falar só disso. Então, só vamos esperar chegar lá, tá bom? Porque daí a gente já fica. Isso. Pessoal, então podemos voltar? Beleza, vamos voltar, tá? Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me interromper também, tá, gente? Não tem problema, não. Então, deixa eu só voltar aqui. Aí. Ótimo, excelente. Pessoal, então vamos só falar agora um pouquinho das partes principais envolvidas no movimento, tá joia? Também aqui é uma pincelada para a gente embasar o restante, né, do conteúdo que a gente precisa ver na sequência, tá joia? Então aqui, lembrando novamente, né, a organização do sistema nervoso, e aí lembrar que sistema nervoso central, encéfalo, opa, deixa eu pegar a caneta aqui, calma. Sistema nervoso central, encéfalo e medula, tá? Sendo que no encéfalo a gente tem essas várias regiões. Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, com mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então,
essas são as regiões que a gente vai falar um pouquinho agora, que elas estão relacionadas com o controle do movimento e algumas partes principais que a gente tem que lembrar, tá bom? Então, olha só, vamos falar primeiro do tronco encefálico, tá joia? Então, o tronco encefálico, ele conecta a medula ao restante do encéfalo, né? A medula está aqui embaixo, o encéfalo está aqui em cima, o tronco encefálico está aqui no meio. Ele é composto pelo bulbo ponte e pelo mesencéfalo, né? São as regiões que compõem. Então, aqui mais embaixo, ó, tá a medula. No comecinho aqui, ó, bulbo. No meio, ponte. E totalmente em cima, mesencéfalo, tá bom? Ele desempenha funções como funções metabólicas, controle cardiorrespiratório e também alguns reflexos. E tem uma região que é muito importante, gente, que chama formação reticular, onde a gente tem neurônios dispersos por todo o tronco e recebe e integra as informações vindas de todo o sistema nervoso central. Então, essa formação reticular, ela é uma região que conecta muita coisa, conecta muita informação, tá? Inclusive, assim, quando a gente, por exemplo, né, fez um barulho ali na porta, eu me assustei, eu tenho esse impulso de me assustar e virar a cabeça para aquela região. Esse fato, pessoal, da gente conseguir ter essas reações, são todas intermediadas justamente pela formação reticular. Ouvi o barulho, tá? Isso despertou para mim um movimento e uma ação que foi olhar, né? E isso também poderia ser para outras questões, mas só para a gente entender, né, o quanto que essa região ela é importante. Aí vamos continuar aqui, tronco encefálico, né? Então, realiza controle do movimento ocular e do tônus, equilíbrio, sustentação do corpo contra a gravidade, reflexos especiais e manutenção do tônus postural. Tudo isso muito ligado a diversas regiões do tronco encefálico, tá joia? Mas a gente entende, então, essa ligação, que é uma ligação importante. A gente tem o cérebro, pessoal, é a maior parte do encéfalo. Então, só para a gente entender, o encéfalo é tudo que está aqui dentro, o cérebro é essa que a gente tem os hemisférios, né? Então, esse é o cérebro realmente. Ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, tá vendo aqui, ó? Direito, esquerdo, ou vice-versa, né? Que a gente não vê bem. Aqui no meio a gente tem uma divisão, né, importante, chama fissura longitudinal, que separa os dois, né, o direito e o esquerdo. Mas embora eles sejam divididos, eles se comunicam, tá? Então, na parte mais interna, existe uma comunicação, chama corpo caloso, tá joia? Que comunica os dois hemisférios. Vamos continuar aqui, tá? Bem, então, ele é dividido em direito e esquerdo por essa fissura longitudinal, que é essa fenda maior. A superfície é o córtex, constituído por substância cinzenta. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, gente, é substância cinzenta. Substância cinzenta é onde a gente tem mais corpo de neurônio, tá? Possui numerosas dobras, conhecidas como cristas ou giros, tá? Então, essas dobrinhas que a gente vê aqui, né, que é o fofinho, são os giros cerebrais. E nos espaços entre elas, onde a gente tem um afundadinho, aqui a gente tem os sulcos, tá? Então, esse aqui é o nosso cérebro propriamente dito. O cérebro, ele é dividido em alguns lobos, né? Vocês lembram? Então, aqui na frente, ó, lobo frontal, certo? Aqui mais para o meio, vamos dizer assim, o parietal, atrás o occipital, e lá dentro, não está aparecendo aqui, mas lá dentro a gente vai ter o lobo temporal, assim, mais interno que a gente tem no cérebro, tá? O que a gente vai destacar no cérebro? Então, como funções motoras, a organização do movimento complexo, armazenamento das experiências aprendidas e a recepção de informações sensoriais. Então, ele coordena tudo isso. Ainda sobre o cérebro, pessoal, a porção do córtex cerebral mais relacionada ao movimento voluntário é o chamado córtex motor, tá joia? Então, ele é muito importante. Aqui na imagem, ó, é o que está aparecendo aqui em vermelho, tá joia? É o córtex motor. Aqui, nessa imagem, a gente vê também, ó, uma divisão do azul para o vermelho, vocês estão vendo? Essa divisão do azul para o vermelho é o sulco central, tá joia? E
atrás tem o azul, né? Na frente aqui o vermelho, atrás o azul. Esse azul, gente, é o imediatamente... Desculpa, aqui tá falando do anterior, desculpa. Aqui, ó, é o imediatamente posterior, conhecido como córtex sensitivo primário. Então, é importante por conta disso, porque a gente tem uma parte que é a parte motora, que está aqui em vermelha, e a parte sensitiva, que está em azul. E aí a gente vai ter essa parte uma juntinha com a outra. É por isso, pessoal, que quando o paciente tem um AVE, tem um TCE, ele costuma ter sintomas sensitivos e motores, porque as regiões estão muito próximas e se comunicam muito de pertinho. E é importante a gente conhecer também, né, que essa comunicação ela vai ser importante para quê? Para que as informações sensitivas interajam com as informações motoras, para que a gente tenha, então, essa interação entre as informações, beleza? E aqui a gente já começa a perceber, né, a importância dessa região, dessa interação, tá? Mas é rapidinho aqui só para a gente relembrar mesmo. Cerebelo. O cerebelo, ele está posterior ao tronco encefálico, né? Então, ele fica aqui, ó, na região de trás. A gente está vendo aqui, ó, o pedúnculo cerebelar. O pedúnculo cerebelar, gente, é o raminho que liga o cerebelo com o tronco encefálico. Eu costumo falar assim, né? Que a gente pega... Deixa eu colocar a casa aqui de novo. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu consigo aqui, pessoal. A gente pega e faz o quê? Rapidinho. Eu prometo que para a próxima aula eu vou estar melhor nessa questão aqui. Essa é a única questão aqui que está me falhando. Só um pouquinho, tá? Aqui, não se preocupa. Ela nem está me ouvindo, eu estou falando com ela. Só um pouquinho aqui. Deixa eu só voltar a Cássia aqui, gente. Aqui. Deixa ela entrar. Aí eu já vou... Cássia, não se preocupa, tá? Ela tá ingressando. Cássia, não se preocupa, tá joia? Eu vou ficar melhor nessa questão aqui para a aula que vem, para se vocês caírem eu conseguir voltar vocês rapidinho, tá joia? Então, deixa eu voltar aqui, pessoal, para a gente não perder a linha de raciocínio, tá bom? Mas se vocês caírem, pode mandar, eu tô vendo aqui no WhatsApp aqui do lado, tá? Vocês dão um jeito aí de me falar, que eu já respondo vocês rapidamente. Voltou. Fechou, certo? Acho que a Cássia tá com o microfone aberto. Cássia, consegue fechar? Fechou, né? Opa, perdi. Ai, aqui. Então, pessoal, voltando aqui rapidinho, cerebelo, tá? A gente estava falando que o cerebelo, ó, tem essas perninhas aqui. Caneta. Vai ter justamente essas perninhas aqui, que são os pedúnculos cerebelares, que ligam o cerebelo lá com o tronco encefálico e outras regiões. Então, o cerebelo a gente sempre lembra da couve-flor, né? A couve-flor não tem assim o cachinho, e daí depois tem a florzinha da couve-flor, a parte principal. O cachinho são os pedúnculos cerebelares, então, que fazem essa ligação, tá? Do cerebelo com o restante do cérebro. Então, vamos lá. Ele está conectado posteriormente ao tronco cefálico, se comunica com as demais regiões do sistema nervoso central por meio de 3 grandes tratos. Os pedúnculos cerebelares superior, médio e inferior, que são justamente essas ligações, então, que faz essa interação do cerebelo, tá? Ele vai ter funções dependendo da região. Então, tem uma região que chama lobo flóculo nodular, que auxilia no controle do equilíbrio e dos movimentos oculares. O verme, que é essa parte central, que controla a postura, a locomoção e a coordenação motora. E os hemisférios laterais, que atuam junto com o córtex cerebral no planejamento, prática e aprendizado de movimentos complexos. Então, o cerebelo ele vai além daquela questão que a gente sempre fala da coordenação e do equilíbrio.
né? Ele vai ter toda uma ação na coordenação, no equilíbrio, sim. Ele vai ajudar a coordenar movimentos dos olhos, então, para que os olhos se movam, né, de maneira sincrônica, juntinha, tá joia? Também ele controla o tronco do paciente e ele tem toda uma questão de planejamento de movimento, tá? Então, à medida que a gente vai criando habilidades motoras, ele vai guardando essas habilidades. Muito do que a gente aprende de movimento, de gesto, né, é guardado no cerebelo, tá? E para terminar, as regiões, a gente ainda tem os núcleos da base. A gente vai falar do Parkinson hoje, então a gente vai lembrar dos núcleos da base, os principais estão aqui, mas eu trouxe, né, nessa tabelinha a divisão maior que a gente tem, tá? Então a gente tem o caudado, o putamen e o globo pálido. Esses três, pessoal, são os clássicos, caudado, putamen e globo pálido, tá? Mas também é núcleo da base, substância negra. Então, essa aqui é particularmente importante por conta do Parkinson. A gente também tem claustrum, núcleo subtalâmico, amígdala. Algumas literaturas colocam mais, outras literaturas colocam menos. O que vocês têm que guardar aqui? Esses que eu fui destacando aqui, ó. Caudado, putamen, globo pálido e substância negra. Se cair na prova, provavelmente cai esse, tá? Se você juntar caudado com putamen, você tem o chamado neoestriado. O globo pálido, ele forma o pálio estriado. E a substância negra, importante por conta do Parkinson, tá? Juntando substância negra com os núcleos subtalâmicos, a gente tem o arco estriado, mas assim, geralmente o que a gente vê mais na prova é falar do neoestriado, tá bom? Então essas duas regiões são regiões importantes, tá bom? Bem, aqui então a gente tem essa coordenação, né, das principais regiões que controlam o movimento e a gente já começa a pensar, pô, núcleos da base atinge, o Parkinson atinge núcleos da base, tem problema de movimento, o AVE, o TCA atinge córtex, principalmente, tem problema de movimento. A gente tem as doenças cerebelares que vão causar comprometimento de movimento. Então, a gente revê essas partes por serem partes importantes nesse contexto, tá? E eu gosto sempre de falar também do revestimento. Não sei se vocês lembram das meninges e dos espaços, né? Então, as meninges, gente, são tecidos, né? São estruturas formadas de tecido conjuntivo que reveste o sistema nervoso central, que a gente disse, tá? A gente tem, então, aqui na sequência, eu sei que está em inglês, mas dá pra gente ver, ó. Aqui embaixo, o cérebro, certo? Depois do cérebro, a primeira meninge, que é a pia mater, tá? Depois a gente tem a segunda meninge, que é a aracnoide. E depois a gente tem a terceira meninge, que é a dura mater. Tá aqui as duas partes dela. Depois a dura mater, o crânio, o osso. E depois o escalpo, que é a região de pele, né? Que vai recobrir. Importante aqui algumas coisas, pessoal. Então, assim, o que pode cair na prova em relação à meninge, tá bom? Então, vou destacar para vocês. O que a gente tem que destacar é o espaço subaracnoide, tá joia? Então, espaço subaracnoide, que é aqui, ó, o que tá entre a pia e a aracnoide. Por quê? No espaço subaracnoide é onde circula o líquido céfalo-raquidiano. Vou colocar assim, ó, LCR, tá? Então, a primeira parte que a gente destaca. Outra coisa que é importante, pessoal, existe uma lesão, tá? Muito comum, que pode acontecer ligada ao TCE, ao AVE, que vai se dar nessa região aqui, ó, entre a dura e o crânio. Esse espaço aqui, ele chama extradural, tá joia? Então, ó, extradural, para cima da dura, tá entre a dura e o crânio. Então, pode acontecer ali um chamado hematoma extradural. E aí, se tiver esse hematoma extradural, vai sangrando ali naquela região, comprimindo o restante do cérebro e pode causar lesões importantes, né? Geralmente, pessoal, essas questões caem mais relacionadas ao TCE, tá bom? A hora que chegar lá, a gente comenta de novo.
Bem, vocês lembram como é que o líquido circula? Então, já vi caindo muito em prova de concurso, tá? Primeira pergunta, onde o líquor é produzido? Então, vou passar uma figura aqui. O líquor é produzido nessa região aqui, ó, que eu estou circulando, no centro do cérebro, chamado plexo coroide, tá? Então, aqui, ó, plexo coroide, tá? Aí, pessoal, ele vai circular onde? Espaço subaracnoide, né? Ele vai passar aqui, as setinhas aqui dá pra gente ver direitinho, né? Circula pelo nosso corpo. E aí você fala assim, onde que ele é absorvido? Essa é outra informação importante. Eu vou voltar aqui uma figura que facilita para mim. A gente tem umas regiões aqui, ó. Deixa eu ver isso, que chama granulação subaracnoide. Deixa eu só aqui. Subaracnoide, tá? Já tem aqui o nomezinho dela bonitinho, deixa eu colocar aqui, tá? E aí, então, ele é absorvido nessa região, tá? Então, ó, ele vai ser produzido nos ventrículos laterais, lá no plexo coroide. Ele vai descer pelo forame ventricular, vai passar pelo terceiro ventrículo, pelo aqueduto cerebral, para o quarto ventrículo, e aí ele vai para a medula e vai para o cérebro, tá? Aí, pessoal, depois que ele circular tudo, tá joia? Ele vai aqui, ó, para as granulações aracnoides. Tá vendo o nominho aqui? Granulações aracnoides. E aqui, ó, tá vendo que ele sai para fora? Como se ele saísse para fora, ele vai ser reabsorvido, tá? Então, já vi questões perguntando sobre a circulação do líquor, por isso que eu tô chamando a atenção de vocês a respeito disso. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Pessoal, se tiver alguma pergunta, abre o microfone, por favor, que aí a gente vai passar para neurofisiologia e depois eu faço um intervalinho. Alguma pergunta? Então, vou continuar, tá? Bem, a gente viu todas essas estruturas e daí falando de fisiologia, pessoal, o que que a gente tem na fisiologia? Essa interação entre o central e o periférico, tá? Então, isso é importante da gente saber. Existe a diferença anatômica, mas existe a interação. Então, a interação é como? As informações periféricas são levadas para o central, pela via aferente, e as informações de cima são devolvidas, né, para a periferia pela via eferente. Então, quando a gente olha aqui essa imagem, só para a gente entender, né, eu queimei minha mão aqui, tá joia? Então, eu tive estímulo sensitivo. Esse estímulo é levado primeiro para a medula, depois ele é levado para o córtex, tá? E aí depois, gente, vai voltar uma via motora que vai responder a esse estímulo, tá joia? Coração, por exemplo, a mesma coisa. A gente tem receptores aferentes que captam, né, informações em relação às concentrações de oxigênio, de dióxido de carbono, leva até lá o cérebro e aí vem uma resposta, por exemplo, de aumentar a frequência cardíaca e diminuir. Então, isso é fisiologia, essa parte de funcionamento, tá? O que que a gente tem, pessoal? Então, a gente tem essa ligação, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, aqui no músculo, neurônio aferente, chega até lá em cima, volta a resposta deferente e contrai o músculo, tá? Aqui numa víscera, no estômago aqui, por exemplo, sobe pelo aferente, volta, por exemplo, para secretar mais ácido, ácido estomacal, tá joia? E assim a gente vai vendo, né, essas relações que existem do aferente com o eferente, sendo ele somático ou sendo ele visceral ou autonômico, tá? Só que a gente vai dar destaque ao movimento. Por quê? Porque lá, né, no final das contas, como fisioterapeuta, a gente reabilita movimento e na prova cai mais coisas relacionadas ao movimento. Então, ó, no homem, 3 formas de motricidade podem ser discriminadas. O movimento reflexo, o movimento automático e o movimento voluntário. E aí eu preciso que vocês entendam isso, tá? Movimento voluntário, pessoal,
Vou fechar a mão. Fechei, tá? Movimento reflexo. Tô aqui, encostei minha mão numa superfície quente, tiro a mão depressa. É um reflexo, né? Se eu pego o martelinho e faço a percussão no tendão, tem um movimento, ele é reflexo. E o movimento automático? O movimento automático é um movimento que a gente repete tantas vezes, a gente já aprendeu a fazer ele, já tem o padrão motor na cabeça, que ele se torna automático. Por exemplo, dirigir, escrever, falar. No começo é difícil, mas depois que a gente aprende, ele é automático. Esses movimentos aqui, gente, todos são movimentos chamados de movimentos normais, tá? Então, é normal eu ter reflexo, é normal eu ter movimentos que são automáticos. Piscar, por exemplo, é um movimento automático. E é normal ter movimento voluntário, tá joia? E aí, pessoal, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, um desses movimentos é anormal. Não, os movimentos anormais vão ser, por exemplo, tremor, vão ser fasciculações, vão ser discinesias, quando a pessoa fica se contorcendo toda. Isso é um movimento anormal, isso não era para acontecer, tá? Mas esses três aqui são movimentos normais. E aí, para fazer movimento, o que eu preciso fazer? A interação do central com o periférico. Então, a gente categoriza as estruturas, ok? Quais são as estruturas relacionadas ao movimento? Então, acompanha aqui comigo. Ó. Eu tenho os efetuadores, que são os músculos, né? Realizam o movimento. Afinal, o movimento não é assim, ó, aproximar e afastar a articulação? Quem aproxima e quem afasta é músculo. Eu tenho os ordenadores, que é quem manda o estímulo para o movimento acontecer, tá? Então, fala assim, ó, controla os efetuadores, controla o músculo. Quem que é, gente, ordenador? É o neurônio motor. Lembra dele? A gente já vai falar um pouquinho mais. Eu tenho os controladores, que são estruturas que cuidam da execução correta do movimento. Então, que vai verificar assim, opa, o movimento saiu certo ou saiu errado, né? Então, eu estou aqui escrevendo, né? Eu estou conseguindo escrever certo ou estou escrevendo errado? E aí eu tenho que fazer ajuste, tudo bem? Esses são os controladores. Quem que controla movimento? Muito cerebelo e núcleos da base. A gente também tem uma área chamada de planejadora, que cuida da sequência de movimentos. Então, são áreas corticais especiais. Eu já vou mostrar cada uma delas, tá? E a gente tem o feedback, a verificação, que me diz também, né, se aquilo está saindo certo ou não. Porque, gente, eu preciso de feedback, eu preciso de uma informação que vem aqui de fora, que chega lá em cima, para o controlador conseguir melhorar as coisas, estão entendendo? Quem que faz feedback? Sensibilidade. Então, se eu for escrever aqui, ó, vou escrever meu nome, tá? Se eu for escrever aqui, eu tô olhando, eu tô tendo um feedback visual se eu conseguir escrever meu nome ou não. E aí, se eu não conseguir escrever, fiz assim, por exemplo, já vai vir outra informação aqui do meu cerebelo falando assim, segura mais forte a caneta, tem que firmar melhor essa caneta para poder escrever direito, senão não vai escrever. Tá joia? Entenderam mais ou menos? Então, vamos lá, ó. Efetuadores. Efetuadores são os músculos, tá? Actina e miosina, contração muscular. Ordenadores. Ordenadores diretos, gente, é quem chega no músculo. Quem chega no músculo é o famoso motoneurônio inferior. É aquele que saiu aqui, ó, da minha medula e que chegou lá no meu músculo, tá? Então, gente, o motoneurônio inferior é o que leva o potencial de ação que chega lá no músculo e que a hora que chega lá no músculo desencadeia a contração muscular. Não é isso que acontece? De novo, eu vou repetir, a gente vai falar melhor na fisiologia do exercício, mas só para a gente lembrar, né? Chegou a informação lá no músculo, certo? Aí vai abrir lá, né? Os canais de cálcio, vai entrar cálcio, o cálcio vai gerar uma alteração lá na conformação da actina e da miosina. No final das contas, puf, mexi, tá? Então, esse é o ordenador direto. Agora tem assim, quem chega no músculo é inferior. Agora, quem manda no inferior? Quem manda no inferior é o superior. Então, existe essa relação, tá? Então, pessoal,
para eu pensar em ordenador direto, eu penso que o inferior é o que chega no músculo, mas é o superior que me dá o comando. Na verdade, ele capta o comando aqui da minha cabeça, né? E desce com a informação, tá? Por isso que a gente chama de vias descendentes, são as vias que descem. A gente sempre destaca o trato córtico-espinhal, tá? O trato córtico-espinhal é o que a gente destaca. Por quê? Porque ela é a famosa via piramidal, ok? Mas a gente tem outros tratos também. Então, aqui na figura a gente consegue ver, ó, o rubro espinhal, o retículo espinhal bulbar, o vestíbulo espinhal, o retículo espinhal contínuo, o tecto espinhal. Todos esses são motoneurônio superior, gente. Acontece que um é via piramidal e os outros são as chamadas vias extrapiramidais. Mas para eu me mexer normalmente, para eu me mexer direitinho, eu tenho que ter todos. Tranquilo? Tudo bem por enquanto? Beleza. O motoneurônio inferior, pessoal, ele chega até o músculo por meio dos nervos, certo? Então, o motoneurônio inferior está dentro do nervo. Dentro do nervo, aí vai ter o motoneurônio alfa, o gama, que a gente já falou, vai ter fibra sensitiva também, mas se a gente pensar em movimento, tá ali dentro, tá? E também o superior vai sair do cérebro, passa pela medula, até a gente ter essa relação. Por isso que eles são ordenadores indiretos. Ordenadores indiretos é onde o motoneurônio está dentro, né? Ele está dentro de algum lugar, tá? Então é onde que ele está dentro, beleza? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Se a pessoa tiver uma doença de efetuador, vai ter problema de músculo. Se ela tiver uma doença de motoneurônio inferior, vai ter problema, tá? Se ela tiver uma doença de nervo, o motoneurônio inferior está dentro do nervo, vai ter problema. Se ela tiver uma doença de medula, vai ter problema, o superior está dentro da medula. Se ela tiver um problema de encéfalo, né, dependendo de onde passa, o superior está dentro do encéfalo também. Então, tudo isso repercute no movimento, tá joia? Por isso que eu estou passando, tá? Essas estruturas e que as lesões vão trazer características importantes. Mas também, pessoal, a gente tem controladores, que eu disse para vocês, né, que corrigem o plano, que é o cerebelo que está aqui e os núcleos da base que estão aqui. Aí eu pergunto para vocês já viram uma pessoa com Parkinson? Uma pessoa com Parkinson, pessoal, ó, acredita em mim, tá? Ele tem músculo normal, vai ficar alterado depois, mas o músculo não é doente. Ele tem motoneurônio inferior normal, ele tem motoneurônio superior normal. Ele tem problema onde? Ele tem problema nos núcleos da base. Aí eu pergunto para vocês, ele se mexe normalmente? Não se mexe normalmente, tá? Então vai ter problema ligado ao controle também. Se faltar controle, vai ter problema, beleza? Aqui, para trazer para vocês, nós temos os planejadores. Não vou dar destaque aqui, mas para vocês saberem, né? A gente tem as chamadas áreas motoras suplementares que ajudam no plano. Então, aqui, ó, área 6, por exemplo, tá? É a área motora suplementar, está do lado daquela área motora primária, que é a área 4. Lembra que eu falei dela? Tá joia? Mas ela planeja, né? Então, o que é planejar? Por exemplo, se eu tenho que sair daqui até ali na porta e tem um monte de coisa aqui na minha frente, eu tenho que fazer um plano. Se eu vou passar por cima das coisas, se eu vou desviar para um lado, se eu vou desviar para o outro, isso é planejamento, tá? Então, eu tenho áreas que atuam nisso. E eu tenho feedback. Feedback sensorial. Então, meu sistema sensorial todo vai entendendo o que está acontecendo no meu corpo. E assim, gente, eu falo muito da visão, porque a visão é a coisa mais clara, né? Você vê que você está fazendo errado. Mas mesmo se eu não tiver visão, eu consigo saber, ó, tô de olho fechado. Eu consigo saber se a minha cabeça está assim, se ela está inclinada para o lado, se o meu braço está dobrado, se o meu braço está esticado. Por quê? Porque eu tenho outros órgãos sensitivos que captam isso. E aí, gente, eles captam tudo isso, tá? E eles vão comunicando lá em cima, comunica o motor e dá resposta pra gente se a gente está se movimentando direito. Então, a gente vai ter o controle motor muito ligado a essas estruturas, tá?
Então, a gente pode pensar primeiro, ó, pelos neurônios motores, tá bom? Chamado motoneurônio superior, que sai aqui, ó, do córtex motor primário, desce, tá joia? A hora que chega numa região do bulbo, tá? Nas pirâmides do bulbo, ele cruza de lado e ele continua pela medula, tá bom? Lá na medula, gente, ele encontra quem? Ele encontra o motoneurônio inferior, que sai da medula e chega até o músculo, tá? Então, ó, motoneurônio inferior. Para controle do movimento, para ordenador direto, então nós temos dois, o superior e o inferior. Lembre-se sempre, quem manda o superior, manda no inferior, tá? Mas se o inferior quiser funcionar sozinho, funciona? Funciona. A gente tem que prestar atenção nisso, beleza? Mas vamos continuar aqui que a gente já chega na lesão, tá? Então, além disso, pessoal, olha só que interessante, né? Aqui está o motoneurônio, certo? Antes do motoneurônio descer, o que que acontece? A gente tem informações que chegam no cerebelo, que chegam na área pré-motora, aquela suplementar, né, de planejamento, que influenciam o córtex motor, que vai falar com o núcleo da base, que por sua vez fala com o tronco encefálico, e aí essa informação chega até a medula e da medula no músculo. Então, a gente tem que entender, né, que é muito mais amplo esse mundo. Não é só o superior e o inferior. A gente tem toda essa relação acontecendo entre, né, essas áreas que são controladoras, que são planejadoras, e a influência sobre o motoneurônio. Por isso que uma pessoa que tem doença de Parkinson tem impacto no movimento, tá? E aqui a mesma coisa, pessoal. Então, falando, ó, o planejamento, certo? Aí vai lá, né, para o córtex sensório-motor, passa pelo tálamo, pelos núcleos da base, tronco encefálico, medula e músculo. E depois eu também tenho o azulzinho, ó, que é o quê? O aferente, que é o feedback, né? Que vai informando lá em cima se está correndo tudo bem, se está correndo tudo certinho, tá joia? E aí, resumindo tudo isso, pessoal, olha para atenção nessa figura, tá? Então, vou pedir para vocês prestarem bem atenção que eu vou explicando o que está acontecendo aqui. O músculo é efetuador, certo? Ó, o que manda no músculo, o ordenador está em amarelo escuro, ó. Então, ó, os motoneurônios chegam no músculo, certo? Aí a gente tem informação que vem do núcleo rubro, do colículo superior, tá? Da formação reticular, dos núcleos vestibulares e do córtex. São estruturas em amarelo. Essas estruturas em amarelo que está aqui em cima, gente, vão ser estruturas que vão mandar informações para os motoneurônios, tá joia? Ordenadores. Nós temos controladores, que vai tentar fazer com que tudo seja controlado. Ó, quem é controlador? Está em verde. Núcleos da base, cerebelo. Também, ó, tem aqui, ó, núcleo pontino, olivo inferior, tá joia? São controladores. E o tálamo, controladores. Vocês veem, gente, o controlador, o verdinho, ele chega diretamente aqui embaixo no motoneurônio? Não, eles processam tudo para mandar a informação final para o córtex. Aí o córtex, sim, né? E alguns outros núcleos é que chegam ao motoneurônio, tá? A gente tem os planejadores, ó, os planejadores são áreas especiais do córtex cerebral que estão aqui em cima e que também vão influenciar nisso tudo. E a gente tem os receptores aferentes. Olha o que eles estão fazendo, os receptores, a parte sensitiva, ó, tá subindo, né? Então, tá subindo para informar isso tudo que está acontecendo. Essa figura aqui é espetacular, né, gente? É só para a gente entender essas relações. A gente simplifica para aquilo que cai mais nos concursos, tá? Mas essas estruturas todas estão envolvidas. E aí vocês pensem, né, que é perfeito o sistema, só que lesões nesse sistema causam problemas complexos de movimento, porque o controle ele é complexo. E aí que a gente destaca as lesões principais, vão ser no músculo, na medula, no córtex e vão ser núcleos da base e cerebelo. As lesões principais que eu digo são aquelas doenças mais comuns que aparecem mais nas provas, tá joia? Então isso aqui tudo a gente tem de informação. Ah, e a gente tem perda sensorial também, né?
Bem, mas aí a gente chega nessa grande questão, que é uma questão extremamente importante, que é o tal do motoneurônio, tá? Então, a gente tem o motoneurônio superior e o inferior. A gente vai traduzir tudo isso para os motoneurônios, tá? O motoneurônio superior, pessoal, é esse aqui que está em cima, né? Que está interagindo tudo, integrando tudo para mandar a informação para baixo. Vamos entender direitinho quem é ele, tá? Então, presta atenção aqui comigo, ó. Vias da motricidade. As grandes vias eferentes põem em comunicação o centro suprassegmentar do sistema nervoso com os órgãos efetuadores, os músculos. As vias somáticas controlam a atividade dos músculos estriados, esqueléticos, permitindo a realização do movimento voluntário e automático. E elas são divididas em sistema piramidal e sistema extrapiramidal. Vias piramidais, trato córtico espinhal, que a gente sempre destaca, e o trato córtico nuclear. Recebe essa designação, pois suas fibras cruzam nas pirâmides do bulbo. Vias extrapiramidais, trato rubo espinhal, tecto espinhal, vestíbulo espinhal, retículo espinhal, não cruzam na pirâmide do bulbo, então são chamados de extrapiramidais. Pessoal, a gente tem duas piramidais, sendo que uma é que cai na prova, que é o córtico espinhal. As outras são extrapiramidais. O que é mais fácil de decorar? Aquela que é a via piramidal. Tudo bem? Fica a dica, tá? Então, saiba essa, que é a via do trato córtico espinhal, que cruza na pirâmide do bulbo. Que vai acontecer, gente? As outras que aparecerem na prova, você vai entender como via extrapiramidais, tá? A via piramidal, ela tá muito ligada a esse movimento voluntário assim, ó. Vou fechar a mão. A extrapiramidal, ela está muito ligada, gente, não a movimento involuntário, toma cuidado com isso. Ela está ligada ao movimento automático. Então, por exemplo, para eu fechar a mão, vocês concordam que o meu punho aqui, ó, ele tem que estar estabilizado? Então, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter coordenação, eu tenho que ter outras informações que estabilizam para que eu consiga fechar a mão. Essas outras funções que estabilizam, elas são comandadas pelo extrapiramidal. Conseguiram entender? Para tomar cuidado com essa história de pensar, né, nesse negócio de movimento voluntário e involuntário, tá joia? Pensa assim, em movimento voluntário, como, né, esse mais simples, e que o movimento que está ao redor, que permite que esse movimento voluntário aconteça, vai ser comandado pelas vias extrapiramidais. Então, o equilíbrio, a coordenação que a gente tem para realizar essas atividades, tá? Agora sim, gente, tudo isso sai do cérebro e chega aonde? Tudo isso sai do cérebro e chega no tal do motoneurônio inferior. No caso aqui, gente, esse motoneurônio inferior que vocês estão vendo aqui, ó, que está indo para a grande fibra, é o motoneurônio alfa, mas vocês já sabem que muitas informações também chegam no motoneurônio gama, tá? Só que o alfa vai para a fibra, que vocês estão vendo aqui, e o gama vai lá para o fuso, tá bom? Mas vamos lá. Então, olha só, a gente tem tudo isso aqui acontecendo, ó, o superior todo recebendo essas informações, processando tudo, tudo termina no inferior, que então chega no músculo. Só o meu motoneurônio inferior chega no músculo, tá? É por isso, pessoal, que se eu cortar ele aqui, o que vai acontecer? Meu cérebro pode estar funcionando bonitinho, fazendo tudo, mandando informação aqui para baixo. A hora que esse potencial de ação chega aqui, o que acontece? Não passa. Se o meu potencial de ação não passa, o que o paciente tem de sintoma? Paralisia, hipotonia, hiporreflexia e atrofia. Tudo hipo. Por quê, gente? É bem simples a gente entender. A informação não passa. Lesão de motoneurônio inferior, informação não passa. Sintomas todos de perda, hipo, tá? Agora, se a gente tiver a outra situação aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui direitinho. Não estou conseguindo apagar. Mas se a gente tiver outra situação aqui, ó, deixa eu desenhar ali que fica melhor, tá? Que o superior tá aqui, certo? Tá aqui. O superior tá aqui, certo? E aqui o inferior, tá joia?
Aí vamos supor que a lesão é aqui. Essa é a lesão é do superior, ok? Gente, aqui pode processar tal, vai chegar aqui, vai passar a informação? Não vai. Esse inferior aqui, ele vai ficar sem informação. Aí você pensa assim, ah, ele ficou sem informação, ele não funciona. Não. Gente, ele ficou sem informação, ele fica doido. Sabe quando você liga pro seu namorado e ele não atende o telefone, e você não sabe onde ele tá, e ele não responde, e você fica lá e ligando, fica desesperada, agoniada, e você não encontra ele, você fica o quê? Fica doido, não é? Vamos supor, seu namorado é o superior, ele tá no comando, tá? Você tá querendo falar com ele. Você é o inferior. Você tá querendo receber a ligação dele, mas ele não liga para você. Você não consegue falar com ele. Você fica de boa? Ah, beleza. Vou deitar e dormir. Não, pessoal, o inferior, ele fica querendo chamar atenção, tá? Então fica querendo chamar atenção. E nesse querer chamar atenção, ele funciona loucamente, tá? Então começa a fazer um monte de pi, né? O que vai acontecer? Então, assim, ele em vez de deixar o movimento normal, ele deixa esse movimento todo alterado, exacerbado. Então, no superior, a gente tem sinal de aumento, ó, hipertonia, hiperreflexia, especialmente sinal de Babinski, hiperreflexia superficial, sinal de Babinski, hiperreflexia profunda, que é aquele com martelinho, tá? Agora sim, gente, movimenta certinho? Não. O movimento está prejudicado de qualquer jeito porque é motoneurônio. Então, se é motoneurônio, tem prejuízo do movimento. Tá joia? Bem, conseguiram entender? Espero que sim. Deixa eu fechar aqui. Tá joia? Ok? Estão conseguindo ver? Tô aqui? Beleza. Pessoal, e aí? Vamos lá? Dúvidas, perguntas? Desespero? Não, sem desespero. Estamos aqui para ajudar, tá? Vocês conseguiram entender? Primeira coisa, eu sei que é muita informação, a gente tem que entender o grosso, tá? Que acontece? Quando vocês forem respondendo questão, lembra das questões? Vocês vão fazendo as ligações. Então, quando vocês forem responder de novo, né, questões de concurso, vocês vão fazendo essas ligações e vai ficando mais claro cada vez mais. E agora a gente vai entrar também nas doenças e daí as coisas vão clareando mais, vão ficando mais lúcidas pra gente. Tudo bem? Então tá, vamos fazer um intervalo, tá joia? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou encerrar a gravação agora. Por quê? Porque daí esse vídeo sobe, ele fica mais curto. Na hora de vocês acessarem de novo, fica mais fácil de eu disponibilizar para vocês, tá? Só que daí eu vou abrir outra sala. Eu não consigo voltar na mesma sala. Assim que o vídeo carregar, então pode ser 10 minutos, 15 minutos, eu entro em contato com vocês lá no grupo de novo, mandando outro link da sala. Tá joia? Tudo bem? Deve ser uns 10, 15 minutos mais ou menos, tá? Então, vou encerrar aqui, vocês vão ver que vai